Pode começar. Tá. Bom dia a todos, meu nome é Marina Patrícia da Silva, o tema do meu trabalho é desenvolvimento de fotocatalisador à base de grafeno funcionalizado para a degradação de corante têxtil. A indústria têxtil tem um papel econômico muito importante no Brasil, né? Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, o Brasil possui a maior cadeia produtiva têxtil do Ocidente, e com isso ele alcança o patamar de quarto maior produtor de malhas e jeans, com 25,2 mil empresas formais, que geram um faturamento anual de 48,3 bilhões de dólares. Nesse cenário, o estado de Pernambuco, com um polo têxtil localizado... com seu polo têxtil formado pela cidade de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, apresenta um papel de destaque. Em 2019, o estado conseguiu um faturamento de 5,6 bilhões de reais por ano. Em 2017, esse faturamento foi de 4,9 bilhões de reais, representando 3% do faturamento total brasileiro daquele ano. Porém, apesar da sua importância econômica, né, a indústria têxtil também gera preocupações ambientais, devido à quantidade de efluente gerado e da quantidade de água requerida para essa produção. Então, é estimado que para cada tonelada processada, 150 mil litros de água são necessários. Além disso, o efluente têxtil é composto por dispersantes, ácidos, bases, detergentes, sais, sulfactantes, íons metálicos e, em sua grande maioria, por corantes sintéticos. O setor têxtil, ele representa 2/3 da produção de corantes sintéticos, do mercado total de corantes. E dessa produção é estimado que de 15% a 20% são descartados diretamente do efluente e de 2% a 20% são descartados diretamente nos corpos d'água. Esses corantes, se não tratados corretamente, podem chegar ao corpo d'água, quando mostra essa imagem aqui ao lado, causando a diminuição da penetração da luz, o que pode gerar dificuldade de fotossíntese das plantas e do oxigênio dissolvido nas águas. Além disso, os corantes são tóxicos e têm propriedades mutagênicas e carcinogênicas. O tratamento convencional está ligado a sistema de químico-físico de precipitação e coagulação, seguindo o tratamento biológico via lodo ativado. Porém, existe um questionamento se, de fato, isso é um tratamento ou apenas uma mudança de fase, né? Visto que o tratamento gera uma grande quantidade de lodo, que remove cerca de 80% do corante do processo, e essa elevada quantidade impossibilita qualquer reaproveitamento do lodo. Com isso, surgiu os processos oxidativos avançados como uma tecnologia alternativa para o tratamento do efluente têxtil, né? E os processos oxidativos avançados são um conjunto de técnicas, aqui está exemplificado algumas, que possuem como característica geral, digamos assim, a geração de radicais hidroxila, que irá atuar atacando contaminantes orgânicos, gerando a mineralização da matéria orgânica. Esse ataque dos radicais hidroxilados ao contaminante orgânico pode acontecer de 3 formas, a depender da estrutura do contaminante. Então, pode ser por abstração de átomos de hidrogênio, quando se trata de hidrocarbonetos alifáticos, né, onde o radical hidroxila irá atuar no contaminante orgânico, gerando um radical orgânico e uma molécula de água, que irá reagir com o oxigênio molecular, gerando um radical peroxila, que daí vai ter uma sequência de reações até a mineralização do contaminante. Outra forma é por adição eletrofílica, que ocorre geralmente quando o contaminante é um hidrocarboneto aromático, ou a transferência eletrônica, né, quando o contaminante é um hidrocarboneto clorado, ou quando as duas formas anteriores não são favoráveis. Outras reações que podem acontecer são as reações radicalares, né, mas elas são indesejadas, visto que elas consomem o radical hidroxila, o que vai gerar uma diminuição da eficiência do processo. Os processos oxidativos avançados podem ser classificados de acordo com sua fase ativa em homogêneos heterogêneos e de acordo com sua geração de radicais hidroxilas em processos químicos, eletroquímicos ou fotoquímicos, né? Algumas das vantagens e desvantagens, já falei anteriormente, é que, nesse caso,
pode existir uma mineralização completa do contaminante, não apenas uma mudança de fase, né? Também são úteis para contaminantes refratários, como no caso dos corantes, porém uma desvantagem é que pode ocorrer a formação de intermediários, que em alguns casos podem ser piores do que o seu contaminante inicial. Nesses processos oxidativos avançados, nós temos as reações de Fenton, que são aquelas reações formadas, usadas com íons ferros. A reação clássica de Fenton, digamos assim, consiste na oxidação do íon ferroso a férrico na presença de peróxido de hidrogênio, formando radical hidroxila. Outra reação que pode ocorrer é a que chamamos de Fenton-like, né, que é a recuperação dos íons ferrosos, também na presença do peróxido de hidrogênio, gerando radicais hidroperoxila, que também podem atacar os contaminantes, mas de forma, eles são menos energéticos do que os radicais hidroxila. Outras reações que podem ocorrer, mas elas são indesejadas, como as reações radicalares, porque elas consomem radical hidroxila, diminuindo a eficiência do processo. Para aumentar a eficiência da reação de Fenton, a gente pode fazer uso de uma fonte de radiação que atuará da mesma forma dessas reações aqui, porém tem a vantagem que quando nós usamos a fonte de radiação, ela pode atuar com complexos de ferro formados, gerando mais radicais hidroxilas, aumentando a eficiência do processo. Além disso, ela pode atuar diretamente com o peróxido de hidrogênio, gerando radicais hidroxila. Como eu falei anteriormente, a reação de Fenton também pode ocorrer de forma homogênea ou heterogênea. Na reação homogênea, o pH ótimo dela é em torno de 3, porque em pH maiores do que isso, os íons de ferro podem precipitar. E também a formação de lodo, ou seja, esses dois processos são desvantagens. Mas quando a gente trabalha com o processo heterogêneo, ele não tem essa dependência do pH, porque a fase ativa encontra-se suportada em matrizes porosas. E também não é observada a formação de lodo. O grafeno, ele, apesar de ter sido descoberto em 2004 por pesquisadores de Manchester, né, através da esfoliação, do método da esfoliação mecânica, ficou conhecido como método da fita adesiva. Ele é conhecido, assim, desde 1947, quando achava-se que ele ainda era um material acadêmico, digamos assim, que servia apenas para explicar as outras formas holotrópicas do carbono, como mostra a figura ao lado, né? E apesar da definição clássica de grafeno dizer que ele é um conjunto de átomos de carbono organizados em hibridização sp2, arranjados em uma rede de favos de mel, segundo a ISO 80004, na parte 13, a gente pode entender como grafeno também um conjunto de nanofolhas de até 10, porque nesse número, as propriedades do grafeno, do material, ainda são diferentes do grafite. Um dos métodos de obtenção do material através da esfoliação, da oxidação do grafite via método de Rames, e depois esfoliação para separação das folhas, né? Que é um processo conhecido como top-down, onde a gente parte de uma estrutura maior, né? Ocorre a quebra das forças de Van der Waals até chegar na estrutura do grafeno. E por causa das suas propriedades, né, alta resistência mecânica, transparência, maleabilidade, alta condutividade elétrica e térmica, elevada área superficial específica, o grafeno, ele tem aplicações nas mais diversas áreas. Aqui só para ilustrar, em baterias, onde, quando combinado com as baterias de lítio, a gente consegue um tempo de carregamento menor e um aumento dos ciclos de vida da bateria, né? Em produtos esportivos, aqui exemplificado um tênis, para atletas que apresentam mais resistência, é mais leve e mais flexível. Tatuagens eletrônicas que prometem monitorar batimento cardíaco, batimento cerebral, medir a temperatura do corpo humano, e como ela está em contato direto com a pele, ela é mais
preciso do que qualquer outra tecnologia existente atualmente. E em carros, nesse caso a Ford já estuda o uso do grafeno para diminuição do peso, dissipação do calor. Apesar dessas propriedades excepcionais, né, ainda se estuda a funcionalização do grafeno, que é uma manipulação de propriedades físico-químicas de nanomateriais, a fim de aprimorar essas propriedades. Então, dentre as mais diversas funcionalizações, a gente tem a funcionalização com magnetita, que um dos objetivos seria para a separação final do material por via magnética, e é uma funcionalização de baixo custo, baixa toxicidade, não agressiva ao meio ambiente, de fácil separação. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de fotocatalisador à base de grafeno por nanopartículas de magnetita ancorada para degradação do corante reativo 5, preto 5, e tratamento de efluente têxtil real por reação de Photophotonic, tendo ainda como objetivo específico o desenvolvimento da rota de síntese de óxido de grafeno funcionalizado com nanopartículas de magnetita ancorada em sua estrutura para a formação do óxido de grafeno magnético. A caracterização desse material através de análise de espectroscopia de infravermelho, difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura, teste de magnetização e ponto de carga zero. Um teste preliminar de avaliação da influência de dosagem do óxido de grafeno magnético, da concentração de peróxido de hidrogênio e do pH do sistema, na degradação da solução do corante sintético. Planejamento fatorial 2 a 2, tendo como variáveis independentes a dosagem do óxido de grafeno magnético e dosagem do peróxido de hidrogênio, e como variável de resposta o percentual de remoção de cor, turbidez e para o efluente real. A avaliação da cinética de adsorção e fotodegradação para o reativo preto e efluente real. A avaliação da fototoxicidade do óxido de grafeno magnético para sementes de pepino. A avaliação da fitotoxicidade da solução de remazol preto pós-tratamento com sementes de cebola. Ensaio de reutilização do material e análise de custo. Aqui está um esquema do reator utilizado, ele tem 150 centímetros de comprimento, 39 centímetros de largura e 30 centímetros de altura, composto por 2 lâmpadas UVC. Aqui é a estrutura do corante estudado. A síntese do óxido de grafeno magnético começou com a oxidação do grafite através do método de ramas modificadas, onde 1 grama de grafite era misturado com 25 ml de ácido sulfúrico por 10 minutos em banho de gelo, temperatura de aproximadamente 10 graus Celsius. Em seguida, começava a adição gradativa do permanganato de potássio, ainda em banho de gelo, para conseguir controlar a temperatura em menos de 20 graus. Quando o permanganato é adicionado, tirava-se o banho de gelo e esperava-se a temperatura subir entre 30 e 40 graus Celsius e esperavam por 6 horas a oxidação. Ao final, era adicionado 35 ml de peróxido de hidrogênio, 30%, e 200 ml de água, a fim de finalizar a reação. Em seguida, o óxido de grafite é lavado com primeira lavagem com solução de ácido clorídrico a 2,5%, e em seguida 5 lavagens com água destilada. Ao final, o material é esfoliado por 4 horas em banho ultrassônico para a obtenção do óxido de grafeno. A funcionalização do óxido de grafeno com a magnetita foi realizada segundo o método proposto por Chai, onde foi realizada primeiramente uma solução aquosa de corante de ferro e sulfato de ferro na proporção de 3:1, sob agitação até a homogeneização. Em seguida, a solução de ferro foi colocada em contato com o óxido de grafeno em proporção de 1:1. Foi feita a correção do pH com hidróxido de amônio até pH 11. Esperou a temperatura atingir 60 a 70 graus e a reação teve início durante 6 horas. Ao final, o material foi lavado com a primeira lavagem realizada com etanol e as outras lavagens com água até a estabilização do pH em torno de 7. Em seguida, o material foi caracterizado através do FTIR, DRX, MEV,
o teste de magnetização e o pH de ponto de carga zero. Em seguida, foi realizado um estudo preliminar para analisar a dosagem do catalisador, a influência da dosagem do catalisador, a concentração de peróxido de hidrogênio e o pH do meio, no processo para remoção da cor do remazol, né? Para isso, foi realizada uma solução de 100 ppm do remazol, a um volume de 100 ml, foi colocado no reator com uma dessas combinações, então foi testado uma massa, esses 3 valores, e assim sucessivamente, com agitação de 300 RPM por tempo de 90 minutos. Ao final, a cor final era medida pelo espectrômetro UV-Vis. Após esse estudo, foi analisado, com as melhores condições tiradas daqui, foi analisado o pH do meio. Em seguida, foi realizada uma cinética de adsorção, né, por causa do grafeno é um material altamente adsortivo. Então, para isso, foi colocado 100 ml do corante, uma concentração de 100 ppm, um pH 6, tirado das melhores condições do teste preliminar, e uma massa do óxido de grafeno magnético. Foi levado ao reator com 300 RPM, nos tempos aqui demonstrados, sem o peróxido e sem a presença de radiação, para, de fato, analisar o processo pelo método sortivo. Ao final, a cor final era medida via UV-Vis. Os dados foram modelados para o modelo de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, difusão intrapartícula e o modelo de Elovitch. Em seguida, após encontrado o tempo de equilíbrio da dissolução, foi realizada a cinética de fotodegradação nas mesmas condições anteriores, porém com a adição do peróxido de hidrogênio com a radiação UVC. Os resultados foram modelados, né, para os modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, modelo proposto por Chan e Chun, através da utilização do software Origin. Depois foi analisado os ensaios de fitotoxicidade, né, para a solução pós-tratamento e para a solução do material sintetizado. Para isso, das sementes de cada vegetal que foi colocado em placa de Petri com 4 ml da solução e levado à incubadora por 120 horas a uma temperatura de 22 graus aproximadamente. Ao final, era analisado o índice de crescimento relativo e o índice de germinação. Em seguida, foi feito os ensaios de reutilização do material, onde repetia-se o processo cinético anterior, né? A cor final era medida via UV-Vis. Ao final, o material era recuperado via campo magnético externo e o processo repetia-se por 5 ciclos. Os estudos com efluente real foram realizados através da caracterização do efluente real por turbidez, cor, pH e condutividade e DQO. Em seguida, foi realizado um planejamento fatorial 2 a 2 através de software estatística, onde foi analisado a dependência da massa do catalisador, da concentração do peróxido de hidrogênio, tendo como variável de resposta a remoção de cor e turbidez. Em seguida, foi realizada a cinética de fotodegradação e adsorção para 25 ml do efluente texto bruto, com 3 mg do catalisador em placa de Petri, colocado na ausência de radiação UVC, e ao final era analisada a cor, condutividade e DQO. Os dados foram modelados para o modelo de pseudo-zero ordem, pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Da mesma forma, em seguida, foi realizada a cinética de fotodegradação, da mesma forma que a anterior da dissolução, porém acrescentando o peróxido de hidrogênio e a radiação UVC. Os dados foram analisados no Origin. Bom, como resultado, né, o MEV aqui da magnetita, aqui do óxido de grafeno, daqui do óxido de grafeno magnético. Da magnetita, a gente pode observar um formato heterogêneo, né, das partículas, que pode ser caracterizado pela própria síntese do material, que envolve a utilização de 2 sais, ou pelo fato das partículas se aglomerarem nesse formato aqui. Comparando as imagens do óxido de grafeno com o óxido de grafeno magnético, a gente percebe uma rugosidade
presente no óxido de grafeno magnético que não é apresentado para o óxido de grafeno puro, o que pode ser característica da funcionalização da magnetita. No espectro de infravermelho, a gente vê aqui para o óxido de grafeno a presença de um pico por volta de 1.600, referente a grupos carboníleos. Os picos presentes em torno de 1.060 e 1.200 por aqui, são referentes à ligação de alongamento CO dos grupos epóxi e alcóxi. E esse pico, por volta de 870, representa a deformação do anel epóxi. No espectro da magnetita, a gente vê os picos característicos, né, em torno de 500 aqui, 636. E esse aqui que são referentes à ligação FO. E no óxido de grafeno magnético, a gente vê a presença dos dois picos presentes dos dois materiais precursores, o que indica que o material foi bem funcionalizado. No DRX, a gente consegue ver os picos característicos da magnetita, né, por volta de 35, 42 e 54. No do óxido de grafeno, o pico em 10 pode ser referente a camadas residuais de empilhamento do óxido de grafeno. De novo, os picos presentes em materiais precursores também são presentes no material funcionalizado, que indica uma boa funcionalização. Além disso, esse pico aqui, por volta de 20, 23, pode ser referente à redução parcial do óxido de grafeno, que ocorre durante a funcionalização. O DLS mostrou que o diâmetro das partículas do óxido de grafeno magnético é em torno de 64 micrômetros, enquanto que no óxido de grafeno isso foi em torno de 1.130, mostrando que o óxido de grafeno se aglomerou, enquanto que o óxido de grafeno magnético permaneceu disperso. O ponto de carga zero encontrado foi em torno de 7,5, e o teste de magnetização foi realizado para a magnetita pura e para o óxido de grafeno magnético, mostrou a ausência, né, de coercividade e da magnetização remanescente, o que indica que o material tem propriedades superparamagnéticas. Além disso, é possível observar que um baixo valor de magnetização de saturação, o que pode ser característico pela introdução do óxido de grafeno como material não magnético. Mas, apesar desse baixo valor, foi visto que o material tem uma boa resposta quando aplicado a um campo magnético externo e consegue ser atraído de forma eficaz. Com os testes preliminares para a dosagem, né, do óxido de grafeno magnético da concentração de peróxido, foi analisado que todas as combinações testadas tiveram um bom percentual de remoção, né, todos acima de 90%, porém, os melhores combinações encontradas foi para 0,05 gramas do catalisador para 1.695 miligramas por litro de concentração de peróxido, e também para 0,275 de catalisador para 300 miligramas por litro de peróxido. Como os valores foram bem próximos, foi escolhido trabalhar com a menor massa do catalisador, a maior concentração de peróxido para diminuir os custos do processo. Para os testes de pH também foi observado um elevado percentual de remoção, independente de trabalhar acima ou abaixo do ponto de carga zero, né? O que pode ser justificado pelo fato do processo ser heterogêneo, não sofrer aquelas dependências do processo homogêneo de Fenton. Além do processo absortivo, pode ter sido governado por interações mais fortes do que apenas eletrostáticas. Então, apesar de todos os valores terem sido bons, o melhor resultado foi encontrado para o pH 6. Nesse sentido, foi realizada a cinética, né, de acordo com as condições do estudo preliminar. Foram modelados, como disse anteriormente, para o modelo de segunda ordem, por ser primeira ordem, de fusão entre a partícula e o modelo de Elovitch. Aqui a gente observa que o ponto de equilíbrio é em torno de 60 minutos,
E a tabela aqui ao lado mostra que o melhor resultado encontrado foi para o modelo de Delovitch, com um maior valor do coeficiente de regressão não linear e um menor valor do fator Q quadrado, que indica que o processo tem que o material tem uma superfície sólida com energeticamente heterogênea. Além disso, a gente observa que a difusão entre a partícula, né, teve o menor ajuste, que já era esperado devido ao material ter propriedades próximas ao nanomateriais, né, de baixa porosidade. Por isso, a difusão entre a partícula não é governada. Em seguida, a cinética de fotodegradação, né, foi modelada da mesma forma para o modelo de pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e o modelo proposto por Chan-Chun, onde foi observado que o melhor ajuste encontrado para o modelo de pseudo primeira ordem, com o maior valor do fator de regressão não linear e o menor valor do fator Q quadrado. Além disso, foi tirado um scan para cada tempo analisado na cinética, onde foi possível observar já no primeiro minuto a formação de um pico em torno de 250 nanômetros, que pode ser característico da presença residual do material, indicando que ele, apesar de ser atraído pelo ímã, não foi 100%. Os ensaios de fitotoxicidade foram realizados, né, para controle negativo, que representa o meio ideal para a proliferação das sementes, e o controle positivo, que é um meio não ideal, realizado para uma solução de sulfato de alumínio. Em relação à solução em estudo 100%, a gente observa que teve uma diminuição quando comparado ao controle negativo, então houve sim uma inibição do crescimento das sementes, tanto quando estudado o índice de crescimento relativo, quanto o índice de germinação. Porém, é dito na literatura que quando esse crescimento, essa inibição fica ainda assim maior do que 0,8 para o índice de crescimento relativo e maior do que 0,80% para o índice de germinação, essa inibição não é significativa. Então, pode-se dizer que o material não apresenta toxicidade para sementes de cebola. Para o material oxidografeno magnético, foi feita o mesmo estudo, porém para sementes de pepino. Da mesma forma, foi feito o controle negativo, controle positivo, e para uma solução, a suspensão pura, foi encontrado um índice de crescimento relativo em torno de 0,6 e 60% do índice de germinação, indicando que o material é tóxico para sementes de pepino. Os ensaios de reutilização foram feitos por 5 ciclos, e foi observado ainda no quinto ciclo um percentual de remoção de aproximadamente 95% do corante, que é um resultado bom, porém, essa diminuição pode ser referente à lixiviação do ferro do catalisador ou pela presença de subprodutos na superfície do material. Os testes com efluente real foi realizado a caracterização foi realizada para turbidez pH com aparente condutividade DQO. Foram medidos para o efluente bruto e o efluente coagulado, que é um processo realizado na própria lavanderia. A diferença aqui está referente ao processo de coagulação. Aqui dá um scan das duas amostras. Aqui a gente pode perceber um pico em torno de 650, que referente à coloração azulada apresentada pelo efluente texto bruto, que não é observado do efluente coagulado. O planejamento fatorial, tendo como variável de resposta a remoção de cor, foi observado que a variável mais significativa era a massa do catalisador e a menos significativa era a concentração de peróxido, que é enfatizada aqui pelas duas superfícies de respostas. Então, a melhor condição a se trabalhar seria com a maior massa e a menor dosagem de peróxido. Além disso, foi tirado um scan dessa situação e foi comparada com as duas amostras, né, onde a gente observa aqui que após esse tratamento teve uma diminuição da cor, porém não tão significativa quanto no processo de coagulação. Para a remoção da turbidez, a variável mais significativa foi a concentração de peróxido de hidrogênio, porém ela foi significativa negativamente. Então,
E, além disso, a massa do catalisador não foi significativa. Então, como a gente pode ver também pela superfície de resposta, a melhor condição de trabalhar aqui seria a menor dosagem de peróxido, a menor dosagem do catalisador. A fim também de diminuir os custos do processo, os estudos seguintes foram realizados nas menores condições de dosagem de catalisador e de peróxido de hidrogênio. Então, novamente, foi realizado uma cinética da dissorção de fotodegradação, dessa vez pelos resultados de EQO, onde foi observado para a dissorção que ambos os modelos não tiveram bons ajustes, ambos com coeficiente de regressão não linear menores do que 0,90%. Porém, o que melhor se ajustou dentre esses modelos aqui foi o do pseudo segunda ordem, que teve o maior R2 e o menor fator Q quadrado. Além disso, a gente vê que o tempo de equilíbrio, né, já em torno dos 40 minutos. Para a cinética de fotodegradação, foram realizados ajustes para o modelo de pseudo-primeira ordem, Shan-Shu, pseudo-segunda ordem e pseudo-zero ordem, onde foi observado que o melhor ajuste foi para o modelo proposto por Shan-Shu, que apresentava um tempo de remoção inicial de 0,01 minuto a menos 1, e uma capacidade oxidativa máxima de 0,46. Também foi visto que a remoção final do TQO em relação à inicial, né, foi de cerca de 92%. Com isso, o mecanismo proposto para a fotodegradação do contaminante é, primeiramente, a dissolução dos poluentes na superfície do material, em seguida, a geração de radicais hidroxilas, através da presença da radiação UVC, e, por fim, a degradação do catalisador, chegando à completa mineralização dos poluentes. A análise de custo do material foi realizada através do levantamento dos preços, né, no site dos fabricantes, que chegando a um total de R$ 1.913 para um quilo do óxido de grafeno magnético, o que mostra que o processo heterogêneo, apesar de ter as suas vantagens em relação ao homogêneo, é muito caro, né? Como conclusão, a síntese do óxido de grafeno foi bem sucedida comprovada, né, pelas análises de MEV, DRX e infravermelho. Na avaliação da dosagem do catalisador do peróxido de hidrogênio, os melhores resultados foram encontrados para 0,05 gramas do material e 1.695 miligramas por litro do peróxido de hidrogênio, com 99,41% de remoção. Também foi para 0,275 gramas do material e 300 miligramas por litro do peróxido de hidrogênio, com 99,81% de remoção. Porém, como dito anteriormente, né, foi escolhido trabalhar com a menor dosagem do catalisador a fim de diminuir os custos do processo. O estudo preliminar também revelou um bom percentual de remoção para todos os valores de pH testado. O maior percentual de remoção foi para o contratual para o pH 6. Para a cinética de adsorção, o melhor modelo foi o de Elovitch, com 0,99 de R2 e o menor valor do Q quadrado. Para a cinética de fotodegradação, o modelo que melhor se ajustou às dados experimentais foi do pseudo-primeira ordem. A solução de Remazol após tratamento não apresentou toxicidade para sementes de cebola, porém o material sintetizado apresentou toxicidade, né, para sementes de pepino. Os testes de utilização para o óxido de grafeno magnético apresentou 94,96% de remoção após 5 ciclos. Para os testes com o efluente real, o planejamento fatorial 2A2 mostrou que não há remoção, para a remoção de cor, o melhor resultado foi para a maior quantidade de massa e que a concentração do peróxido de hidrogênio não interferiu no processo. Para a remoção de turbidez, o planejamento mostrou que o melhor resultado foi para a menor dosagem do óxido de grafeno magnético e da concentração do peróxido de hidrogênio. A cinética da dissorção mostrou que o melhor resultado encontrado foi para o modelo de segunda ordem, e a cinética de fotodegradação melhor se ajustou para o modelo de Shan-Shu.
Além disso, a remoção final do TQO foi 76,36%. O óxido de grafeno magnético mostrou tóxico para sementes de pepino, e a análise de custo mostrou que para a produção de 1 kg do óxido de grafeno magnético era necessário gastar de reagente R$ 1.913.